graça e a paz de Cristo Jesus seja com você, meu amado irmão que me assiste por este canal semanalmente. Nós estamos neste trimestre abordando os 10 mandamentos, lições bíblicas editada pela CPAD, que diz valores divinos para uma sociedade em constante mudança. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Não Furtarás. É o 8º mandamento que o Senhor Deus deu a Moisés, não é? Ou ao seu povo por intermédio de Moisés no monte. Nós queremos aqui tratar a abrangência e o objetivo do 8º mandamento. Provérbios 14:34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Ou seja, o ideal, o que o Senhor Deus quer pela lei é a justiça. São simples, são 10, são enfáticos, porém objetivam a justiça, porque a justiça enobrece, engrandece a nação, porém o pecado é o opróbrio dos povos. Então, esse é um motivo abrangente deste mandamento do não furtarás. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 28, que diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Uma nova interpretação neotestamentária, ou pela graça através de Cristo Jesus. Então, temos essa abrangência. Levíticos 6, versículo 2, também nós encontramos aqui mais um versículo que fala acerca dessa abrangência. Que diz o seguinte: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo. Ora, ele também está tratando sobre essa expropriação, não é? Esse arrancar, esse tirar. Quando alguma pessoa pecar, transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu, o que se lhe deu em guarda, ou que depôs da sua mão, ou o roubo, ou que retém violentamente o seu próximo. Ora, nós ainda vamos a 19, versículos 11 e 13. Levíticos 19, versículos 11 e 13. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. O 13 diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Então, a lei de Deus trata de muitos motivos que nós às vezes desconhecemos. E ao abordar o não furtarás, ele está falando de muitos motivos pelos quais podem ser tidos por furto, não é? Então nós devemos ver toda essa abrangência dessa lei, porque ela inclusive fala sobre reter aquilo que é do trabalhador, por exemplo, não é? O objetivo de tudo isso está no texto áureo, não é? Em Êxodo capítulo 22, também do 1 ao 15, ele vai falar da objetividade de toda essa lei, não é? Acerca da propriedade é a lei que está em Êxodo 22. O contexto pelo qual estão falando aqui acerca dessa lei, do que diz a palavra no original hebraico, ela também fala sobre a questão do tráfico de pessoas. No Êxodo, aí também no capítulo 21, um capítulo antes,
e o versículo 16: e quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Então, ele também fala sobre isso. Deuteronômio 24, versículo 7, vamos ler. Deuteronômio 24, versículo 7. Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Então, o contexto também está falando sobre pessoas que queriam escravizar outras e nesse escravizar vender para se obter lucro, como foi no caso de José, não é? Os irmãos o venderam para mercadores e isso acabaram tendo algum lucro. O objetivo não era esse, mas por fim tiveram. Então o contexto fala muito mais do que simplesmente furtar algo, não é? Ele fala sobre trazer opressão sobre o outro, que é retirado aquele bem daquela pessoa. Então diz muito mais. Ou seja, o 8º mandamento diz respeito não apenas ao roubo ou ao furto, mas a qualquer negócio ilícito que venha prejudicar o seu próximo. Também queremos mostrar o que a legislação judaica diz respeito ao furto, não é? Ela tem penas, por exemplo, para furtos de bois e ovelhas, não é? Há uma distinção, não é, que devia ser restituído, há uma restituição para o boi, para a ovelha, se estes estiverem mortos, se estes estiverem vivos. Se estiverem mortos, para o boi 5, dará 5 no lugar de 1, e para a ovelha se dará 4 no lugar de 1. E se estiverem vivos, pagará no dobro ou em dobro. Também fala sobre o furto à noite, com o arrombamento da casa, não é? Se houve um furto durante a noite, arrombando-se a casa, é escuro, o dono da casa não tem como identificar o ladrão, e por fim ele ataca o ladrão, e o ladrão acaba morrendo. O proprietário da casa fez por legítima defesa, não é? Não tinha como identificar. Porém, não pode acontecer o mesmo durante o dia. Durante o dia será julgado entre o caso, entre o morador e o ladrão. Por quê? Porque era dia, dava para se reconhecer, não é? Era possível, talvez, evitar a morte do ladrão. Então, a lei tinha esse resguardo aí, que ele protegia o ladrão para que não morresse. Ou seja, a lei não é para matar, a lei é para evitar o roubo, não é? O roubo e o furto. A diferença entre roubo e furto é que o roubo, a pessoa que sofre o espólio está presente. No furto não há presença do espoliado, não é? A legislação mosaica, então, não somente punia alguém que furtou, mas protegia a vida do ladrão e fazia com que ele restituísse suas vítimas, prezando pela paz. Então, como nós dissemos, a ideia não é matar, a ideia é evitar a proliferação do roubo e do furto. Também queremos relacionar aqui alguns danos, não é, que deveriam ser evitados segundo a lei judaica. E sobre os danos materiais, não é? Êxodo no capítulo 20, que eu falei que seria o texto mais usado, ele no versículo 5 fala sobre a restituição do bem. Êxodo 22, 5 diz assim: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Ora, o que a lei está fazendo é guardar aquele que teve o seu campo danificado, não é?
as ovelhas foram pastar, o boi acabou atravessando a cerca e foi para o lado do vizinho e tal, e comeu e pastou, o vizinho não pode ficar com prejuízo. Ele deverá ser ressarcido, e não será ressarcido com a parte pior daquele vizinho que permitiu seus animais ultrapassarem a cerca. Terá que ser da melhor parte de suas terras, não é? Então a lei visava o bem do outro, guardar o direito do outro. Esse era o desejo. Também fala sobre a queimada involuntária, que é o versículo 6, não é? Se rebentar um fogo e pegar os espinhos, abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo para agarrar totalmente o queimado. Então, está guardando o direito de quem está sofrendo dano aí, por exemplo, não é? Ele sofreu uma queimada, descobriu-se que realmente houve um iniciador deste fogo, este deverá ser culpado pelo prejuízo e deverá reembolsar, pagar, indenizar o prejudicado. Então, vai muito mais além a lei do furtar, ela está protegendo o outro, protegendo os direitos do outro e assim por diante. As demarcações também fala sobre esse problema das demarcações da cerca. Deuteronômio 19:14, vamos ler. Deuteronômio 19:14 diz o seguinte: não mudes o marco do teu próximo que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres, na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Ora, isso era muito importante. Houve uma distribuição de terras e a lei está dizendo, não mexa nos marcos que foram feitos pelos antigos. Não mude os marcos antigos. E nós temos hoje também uma nova interpretação para isso, que é com relação à doutrina, que é a perseverança do que os apóstolos nos ensinaram, ou a doutrina apostólica. Não mexer nos marcos antigos é não mudar a demarcação do terreno, não é? É respeitar a sua limitação, respeitar a sua limitação. Inclusive até estou estudando uma particularidade aqui, para amanhã, provavelmente, se o Senhor nos permitir, no culto de oração aqui na nossa igreja sede, eu quero falar sobre a oração de Jabes. E eu vou falar sobre aquela oração que ele faz, inclusive falando sobre as suas marcações de seu terreno. E aqui na lei, ele dizia para que não se mexesse nas marcações para se dar bem, não é? Alguém que quer plantar um pouco mais, colher um pouco mais, então ele vai lá e muda as suas demarcações para poder ter vantagem contra o outro. O Senhor Deus dizia muito claramente sobre isso, até por questão do trabalhar até a sexta-feira e não trabalhar no sábado. Justamente porque o que o Senhor está dizendo é que os homens tenham contentamento nele. E a demarcação do terreno é aceitar aquilo que o Senhor Deus deu. As questões também do ano sabático, as questões do jubileu, por exemplo, o aluguel da terra, não é? O arrendar da terra do judeu. Tudo isso arremetia-se ao temor de que o Senhor Deus é o Senhor Deus de toda a terra. E cada habitante devia respeitar aquilo que foi designado para a sua família. Não se devia mexer nestas questões aí. Mesmo livro de Deuteronômio 27:17, vamos ler mais um versículo para que fique claro. 27:17, maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém. E o povo tem que concordar, não é para mexer o termo, não mexa nas limitações de terreno, de terras, das tribos que são suas irmãs, ou os irmãos das tribos vizinhas. Não mexa nisso. Foi determinado assim, não mude isso, esta era a lei. Provérbios 22 e 28. Vamos ler? Provérbios 22 e 28 dizem o seguinte: não remova os limites antigos que fizeram
teus pais. Mais um versículo de confirmação acerca de tudo isso que nós já estamos falando. Bom, Deuteronômio 22, versículo 5, fala a questão do furto e o ladrão. Deuteronômio 22 e o versículo de número 5. Que diz o seguinte: não haverá trajo de homem, acho que eu peguei a referência errada, né, que vai falar sobre a vestimenta e a referência não é essa, eu devo ter anotado errado. E Êxodo 22, 7, que era o texto maior que nós estávamos usando, ele diz: se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Então, também diz respeito àquilo que está na guarda de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então, nós temos detalhes aqui muito ricos em toda a lei de Deus. A lei procura reparar os danos materiais, contribuindo para o bem-estar da sociedade. Tudo isso que nós temos lido aqui, esses versículos dizem justamente sobre isso. Sobre a propriedade do próximo, os animais, os bens, o terreno, tudo está lembrando que o Senhor Deus quer que seja guardado o direito de cada um, não é? Aquilo que cada um possui, a parte de cada um que for dada, o Senhor Deus quer que haja justiça, não é? Seja resguardada a justiça de cada parte, que o homem não deve querer além daquilo que já possui. E eu acredito que o mandamento do não furtar é exatamente isso, porque logo logo nós vamos falar sobre o cobiçar e nós vamos entender que o homem não se aquieta com aquilo que possui e ele vai desejar mais. Recentemente, indo à casa de um jovem para o culto doméstico, o Senhor falou ao meu coração e o que estava acontecendo. Ele disse assim: o problema não é o dinheiro, o problema é o quanto é o suficiente. Ou seja, dinheiro, para uma pessoa que diz que dinheiro é o seu problema, não é verdade. O problema é que a pessoa não sabe o quanto de dinheiro é suficiente. Então, o homem que não sabe o quanto de dinheiro é o suficiente, nenhum dinheiro o satisfará, não é? Ou seja, a pessoa vai sempre estar insatisfeita, e é o que realmente estava acontecendo. Então, o furto nasce da cobiça do coração daquele que almeja além daquilo que ele pode ter, e aí acaba furtando, acaba desejando para si aquilo que não é dele e tirando do outro, não é? Trazendo prejuízo, problemas para o outro. Também queremos apresentar o trabalho como uma bênção de Deus, ou seja, o Senhor Deus disse que o trabalho engrandece o homem, não é? Então nós temos aí inúmeras referências falando sobre isso. Desde o Éden, quando o Senhor Deus fala com o homem, ele diz que o homem deveria trabalhar e comer do suor de seu rosto, não é? Capítulo 1, versículo 26 ao 28, Gênesis capítulo 2, versículo 15 também. Também fala sobre o quanto é gratificante o trabalho. Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 22. Eclesiastes 3 e o versículo 22 diz o seguinte: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ora, o autor aqui está dizendo que é bom para o homem se alegrar com o resultado do seu trabalho, se alegrar com o seu salário, estar satisfeito com aquilo que possui, não é? As questões acerca do quanto isso é no nosso país, isso é outra questão. Porém, a Bíblia nos aconselha que nós devemos estar satisfeitos com aquilo que temos. Se o padrão que queremos viver se encaixa com isso, é outra questão. Não é uma questão aí antropológica, econômica, filosófica e tal. Porém,
a Bíblia nos fala que o homem deve se contentar com o resultado de suas obras, do seu trabalho, deve estar satisfeito. E qual que é o motivo que traz insatisfação? Se não é a comparação fora. Toda e qualquer pessoa que busca padrões além de si, traz problemas para dentro de si. É o Salmo 73. Asaf começou a observar o caminho dos ímpios, né? Ele começou a observar o que os ímpios tinham e ele não tinha, saúde, bens e tal, e amaldiçoava a Deus, amaldiçoava os céus e nada acontecia. Ou seja, ele começou a observar fora, e quando ele começou a observar fora, trouxe problema para dentro dele mesmo. Foi ao ponto dele chegar a dizer que em vão ele tinha purificado o seu caminho. Então, toda vez que o homem não consegue estar satisfeito em si mesmo com Cristo Jesus internamente, não é? Com o Senhor Jesus, com a sua salvação, por isso o salmista diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando o homem não consegue estar satisfeito com a salvação, com aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele, sabendo que é um processo de Deus. Talvez o meu irmão passou por provações e hoje ele está desfrutando do bem do Senhor e o Senhor o está prosperando financeiramente, porque a sua alma está próspera. Conforme a carta de João, né, que tudo te vai bem como vai bem a tua alma. O que João estava dizendo? Ora, a alma já está bem, que tudo vai bem como a alma está bem. Então, quando a alma está bem, não é? É o caso. Se nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus, olhamos para o padrão que nós temos, porque o Senhor Deus nos tem acrescentado isso, nós não temos nenhum problema com o que está acontecendo fora. Nós não estamos cobiçando além do que o Senhor nos tem dado. Esse é o grande detalhe e a grande questão. Também fala Levíticos capítulo 19 e o versículo 13. Levíticos 19, 13. Diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro ficará contigo até amanhã. Então, ele fala sobre o trabalho, se alegrar com o fruto do seu trabalho, e fala para os patrões, para aqueles que têm os seus empregados, não ficar com o pagamento dos seus assalariados. Interessante isso daqui. No Brasil aqui tem um monte de gente em pecado, não é? Infelizmente. A honestidade também é muito importante. Colossenses capítulo 3, versículos 22 ao 25. Colossenses 3, 22 ao 25 diz o seguinte: vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Tanto o patrão como o empregado, não é? Estamos servindo ao Senhor, não somente a homens. Então essa deve ser o prisma do trabalhador e do que emprega a mesma coisa. Todos estamos servindo ao Senhor. Os que têm empregados que servem a Deus e os empregados também que servem a Deus. Devemos fazer isso ao Senhor. Ora, Mateus capítulo 13 e o versículo 22, vamos ler o que diz. Mateus capítulo 13 e o versículo de número 22. Diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha lá, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, o trabalho vem justamente para isso, para nos aquietar, é o que eu acabei de dizer. O modo fácil de se enriquecer, a coisa rápida, não é? A loucura, o sistema piramidal
e por aí afora, tudo isso vem de Mateus capítulo 4. Preste atenção nisso. O que nós temos ali? Nós temos Satanás tentando a Cristo, mostrando os reinos, os mundos, não é? Ou o mundo, e aquela glória toda, toda aquela riqueza, e dizendo para Jesus: é simples, é fácil, é tudo teu. E o que você precisa para obter tudo isso? É só ajoelhar e me adorar. Quem oferece o caminho fácil, o jeitinho brasileiro, o burlar do sistema de impostos e tributários, aquele que oferece, não é, todas essas legalidades, todas essas coisas que trazem benefício rápido, a destarte da lei, coisas que podem ser arrumadas, não é, em detrimento às normas técnicas do país, não tem outra explicação, é o mesmo método usado em Mateus 4. Tudo isso é seu se você me adorar. O que Satanás quer é adoração. Todo aquele que quer se enriquecer, a não ser com o trabalho de modo fácil, não é? São pessoas que querem adorar a Satanás, porque o método de Deus é o trabalho. Ele disse para o Adão: do suor do teu rosto comerás. Ou seja, o método de Deus é o trabalho, é o serviço. Um enriquecimento ilícito, um enriquecimento rápido, não é? Tudo isso deve ser suspeitado, porque isso tem cheiro de Satanás, não é? Tem o perfume do maligno aí, querendo entregar tudo de forma muito rápida, com um simples dobrar-se e adorá-lo. Tomemos cuidado. João capítulo 5 e o versículo 17, para encerrarmos, vamos ver o que diz. João 5,17. Ele diz: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus trabalha. O Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha. Então, nós devemos fugir dessas ideias, dessa idolatria, não é? De homens que estão correndo de uma parte a outra, em busca da teologia da prosperidade, do enriquecimento rápido, da noite para o dia, não é? De chaves. Tudo isso tem a conotação de furto. Furtar o método de Deus, furtar o método correto, furtar a forma correta. Devemos tomar cuidado. O trabalho é uma dádiva divina e ele foi dado ao homem antes da queda. A cada 4 minutos, um veículo é furtado ou roubado no nosso país. A cada 4 minutos, um veículo é roubado ou furtado. Então, imagine como que é a situação no nosso país. Se as pessoas vivem assim, é porque não respeitam, não temem as leis, não temem a punição. No Oriente Médio, nós temos lá uma lei. O Alcorão, por exemplo, no capítulo 5, nos versículos 38 e 39, dizem o seguinte acerca do furto: quanto ao ladrão e à ladra, decepai-lhes a mão, como castigo de tudo quanto tenham cometido. É um exemplo que emana de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Aquele que, depois de sua iniquidade, se arrepender e se emendar, saiba que Deus o absolverá, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Ora, o Alcorão ordena a decepação do membro. Se a pessoa, o homem ou a mulher, o ladrão ou a ladra,
for tido por ladrão, o furto, o roubo for declarado, deve-se decepar a mão. E geralmente se acontece com a mão direita, porque a mão direita é a mão que se come. A maioria das pessoas comem lá com a mão, os que se assentam ao chão, os que mantêm os costumes. E se a mão direita é arrancada, ele só poderá comer com a mão esquerda. E a mão esquerda ela é para a purificação, para a limpeza. Então ele não pode pôr essa mão na alimentação, ou seja, ele deixa o convívio social porque ele vai pôr a mão impura na refeição. Terá que fazer suas refeições isolado, porque ninguém mais pode pôr a mão no prato que ele pôs a mão esquerda. Então a punição que tem a lei muçulmana, ela é muito rígida. Eles falam de perdão e misericórdia, porém depois de já ter sido aplicado a decepção. Ou seja, nós entendemos que a lei de Deus não nos diz nada sobre isso. Não fala sobre esse tipo de punição, não é? Apesar de também ter a sua aplicação severa, mas a ideia é muito mais que não aconteça. Para que não aconteça, a lei muçulmana já quer realmente a aplicação da lei. Ou seja, ele quer que primeiro seja feita a decepção e depois pode haver o arrependimento. Não pode haver arrependimento antes que seja punido. Ora, tudo isso que nós estamos falando é justamente porque nós sabemos que o nosso país tem inúmeros problemas relacionados a isso. Porém, como eu disse aqui no princípio, a interpretação para nós se encontra em Efésios 4:28, que diz o quê? Que diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, os que podem trabalhar, repartam com os que não têm, para que não cause novos furtos. Ou seja, eliminem este delito, eliminem este pecado. Que todos possam ser generosos. A generosidade é bíblica, não é? Jesus nos ordena isso. Os cristãos da igreja faziam isso. Repartiam tudo quanto tinham, tudo deles era em comum, não é? A não ser o caso de Ananias e Safira, que tiveram um problema lá de mentir aos apóstolos e por fim perderam a vida, justamente porque queriam furtar a verdade. Então tudo isso faz parte. Nos nossos dias não é diferente. Aqueles que continuam trazendo prejuízos à comunidade, continuam trazendo problemas para nós. Que o Senhor Deus tenha misericórdia daqueles que um dia tiveram problemas com esse delito e que hoje procuram a restauração. O Senhor Deus restaura. O Senhor Deus é misericordioso, tardio em irar-se, e nós entendemos que o Senhor perdoa. Entendemos que o Senhor Deus também requer de nós a santificação, não é? A Bíblia fala isso para nós. Devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor Deus exige de nós a santificação. O furto não cabe no nosso meio. Não cabe no nosso meio. O furto de objetos não cabe no nosso meio. O furto de qualquer ordem social. O furto da doutrina. O furto da moral. O furto da verdade. O Senhor Deus requer de nós santidade. Um próximo domingo abençoado, uma aula abençoada, que o Senhor Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.